A paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Já são 0h01, já é segunda-feira, né? Porque 0h, a partir de 0h já é segunda, já mais uma semana. E eu estava ali pensando, refletindo sobre algumas coisas da vida e percebendo que tem muitos crentes, não são poucos não, são muitos crentes que começaram a jornada boa com o Senhor, crentes fervorosos no Espírito, crentes que orávamos, crentes que viviam com as Escrituras Sagradas na mão, com a Bíblia na mão, crentes que tinham o prazer de ir para a casa do Senhor, crentes que não trocavam os conselhos dos irmãos por outros do mundo. E aí eu pensando, meu Deus, como está difícil os tempos. Cada dia que passa as coisas estão ficando difíceis e muitos já praticamente abandonando Jesus. E aí eu vendo que alguns já se acostumaram com a terra e não querem ir mais para o céu. Que é isso, pastor Edson? É isso que eu quero te falar nessa reflexão número 350. Número 350, já é a reflexão número 350. Que maravilha! E nessa reflexão eu quero te falar que você não pode ser um desses, de se acostumar com a terra e não querer mais ir para o céu. E aí Deus falando no meu coração, falando comigo, disse algumas características que correspondem a essas pessoas que acostumaram com a terra, a tal ponto já acostumaram com este mundo, de tal maneira que eles não sentem mais o desejo de ir para o céu, não querem ir mais para o céu. Quando vocês falam de céu, fala de eternidade, fala que existe um céu para morar, até uns dá até gargalhada, não acredita mais, porque tem muito tempo que já houve essa mesma mensagem e o dia não chegou e os tempos estão passando, e aí chega até um ponto deles não acreditarem mais, se esfriarem da fé, não sentir mais o desejo de ir para o céu. Meu Deus, Senhor, como é difícil, né? E ontem a pessoa estava ligando no celular e eu fui atender. E essa pessoa me fez duas perguntas. Eu quero fazer uma pergunta da Bíblia para você. Diz, faça. Você acha que o sofrimento vai acabar? E aí eu falei para aquela pessoa, enquanto nós estivermos neste mundo, o próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. E ela citou de novo a segunda pergunta. E você acha que vai acabar o sofrimento? Eu disse, o sofrimento
Não, o sofrimento ele é eterno. Ele disse, não, vai chegar um dia que o sofrimento vai acabar. Quando nós partirmos dessa terra, que nós estivermos lá no céu, no livro de Apocalipse fala que Deus vai enxugar a lágrima dos nossos olhos, aonde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Essa pessoa fez essa pergunta ontem. Então, vejamos como a situação está. Como que a situação está nos dias atuais? Para a igreja, para a noiva de Cristo, que está esperando por aquele grande arrebatamento, esperando por aquele grandioso dia quando a trombeta tocar. Porque o problema do ser humano não é a sepultura. Porque muitos têm medo, têm o maior terror da sepultura. A sepultura, você não deve ter medo da sepultura. Você não tem como ter pavor. Por quê? Porque a sepultura é um lugar onde vai ser depositada as pessoas que estão mortas, o corpo. E lá você não vai sentir dor. Morreu, você não vai sentir a terra caindo por cima de você. Vai. Simplesmente a sepultura é só para colocar o seu corpo. O corpo daqueles que partir dessa terra. O problema está após a sepultura. É aonde está o problema, é após a sepultura. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo, com certeza, após a sepultura, há salvação. Os que morreram sem Cristo, após a sepultura, não há salvação. Então, muitos dão exemplo da sepultura, mas dar exemplo de sepultura é a coisa mais simples que tem. Levar um velório até a sepultura é a coisa mais simples. O problema é após a sepultura. É após a sepultura. Então, nessa noite, já 0h e alguns minutos, eu quero te chamar a atenção nessa reflexão, que você não se acostume com esta terra. Porque a partir do momento que você se acostumar com essa terra, você vai perder o desejo de ir para o céu. E uma das características das pessoas que já se acostumaram com essa terra, a primeira característica que você vai ver na vida deste crente, se nós podemos chamar de crente, a primeira coisa que você vai ver, o primeiro sinal que você vai ver na vida desse indivíduo você vai ver que essa pessoa não vive mais em oração. Ele não quer mais orar. Não quer mais orar, não quer saber mais dobrar o joelho para falar com Deus, falar com o Espírito Santo, falar com Jesus. Sabe por que ele não quer? Porque ele já se acostumou com a terra, já se acostumou com as coisas deste mundo a tal ponto que já esfriou, não sente mais desejo de orar. Quando você tem o céu como algo precioso na sua vida, você é um homem de oração, você é uma mulher de oração. Sabe por quê? Porque você está se preparando cada dia, você está atento à trombeta que vai tocar, está de joelho falando com o Senhor, buscando alimento, tendo prazer de adorar, conversar com o Senhor. Isso é desejo de ir para o céu, é desejo de salvação. E quando você perde esse desejo de orar, que de repente você não percebeu ainda, quero te chamar a atenção. Se isso está acontecendo na sua vida, que você não quer mais saber de orar, perdeu o desejo de orar, eu quero lhe falar uma coisa nesta noite. Você está dentro da questão, correndo perigo, você está dentro desse assunto, você está se acostumando com este mundo, você está se acostumando com a terra.
e você está se esquecendo do céu, que é para lá que você vai, se você for fiel até o fim. Então, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, se isso está acontecendo com você, ei, vigie, se desperte, porque você já se acostumou com essa terra. Você está se acostumando com a terra, está esquecendo do céu, perdendo o desejo de ir para o céu, perdendo o desejo da sua salvação, e aí fica muito difícil, porque após a sepultura é aonde está o problema. Não é só morrer e ser enterrado, não. É após a sepultura é onde está o problema da pessoa, porque após a sepultura, meu filho, lá você não pode fazer mais nada, absolutamente mais nada relacionado à questão da sua moradia para o céu. Por isso que eu quero te chamar a atenção nesta noite. Não deixe Satanás te enganar, não deixe o inimigo te enganar a tal ponto de você não querer mais orar, não querer mais buscar a presença de Deus. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal na vida de um indivíduo, na vida de um crente, que se acostumou aqui na terra, se acostumou com este mundo, e o segundo sinal, ele não lê mais as Escrituras, ele não lê mais a palavra, ele detesta a Bíblia, não quer nem saber mais de Bíblia, se acostumou com a terra, se acostumou com este mundo. A palavra de Deus não é mais prazer para ele. Você pode olhar que ele está lá na rede social, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Em outros meios de comunicação, menos com a palavra do Senhor. Se acostumou com a terra, está correndo risco, porque a palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé. É a palavra do Senhor, é ela que nos orienta, é ela que nos capacita, é ela que nos faz a gente ficar conectado com o Senhor. Esse é o segundo sinal. O terceiro sinal, para quem já se acostumou com a terra, terceiro sinal, ele não tem mais prazer de ir para a casa do Senhor. Ou se vai para a casa do Senhor, ou se vai para a igreja, ele não tem mais prazer. Ele chega ali, para ele não tem mais novidade, para ele não tem mais aquele sentimento como era antes. Perdeu, vai por ir, mas não é mais a mesma coisa. Ei, você está correndo risco. Se acostumou com a terra, se acostumou com as coisas desse mundo a tal ponto que a igreja, você chega na igreja e se você vai ainda, tem muitos que não vai mais porque diz que a igreja é ele mesmo, a igreja é onde ele está, é onde tem 2 ou 3 reunidos o Senhor está, é claro, mas a igreja é o lugar de você estar comungando a sua fé, estar ali em comunhão com os irmãos, aperfeiçoando o seu caminho para a eternidade, aperfeiçoando o seu caminho para o céu. A partir do momento que você não tem mais prazer em ir para a igreja, ou se está na igreja não tem mais prazer de estar ali, meu filho, se acostumou com a terra, está correndo risco, porque se descer a sepultura, meu filho, nessa maneira, após a sepultura, após a zerar a terra por cima de você, já era, meu filho, já era. Não pode isso acontecer de maneira nenhuma. E o quarto sinal, quando as pessoas se acostumam com essa terra, quarto sinal, ele troca os conselhos dos irmãos da igreja pelos conselhos dos ímpios, pelos conselhos das pessoas mundanas. Os irmãos dele da fé chega a dar um conselho, chega a dar uma palavra, para ele aquela palavra não tem sentido, não tem lógica,
não tem graça, mas a pessoa mundana chega, dá uma palavra a ele, ele toma posse logo, né? Ele se regozija logo com aquela palavra mundana. Está correndo risco. Se acostumou com as coisas desse mundo, se acostumou com essa terra, a tal ponto que os conselhos dos irmãos da igreja não valem mais nada. Meu amigo, 4 sinais eu te apresentei nessa noite. Primeiro, não ora mais. Segundo, não lê mais a palavra. Terceiro, não tem mais prazer de ir para a igreja. E quarto, troca os conselhos dos irmãos da igreja pelos ímpios, pelos pecadores. Você se acostumou com esta terra, não quer ir mais para o céu. Então você precisa rever tudo, né? Pedir socorro, pedir ajuda ao seu pastor, ao seu líder, porque você está correndo risco de perder a sua salvação. Até tem muitos que falam assim: para que eu vou me esforçar, né? Já está predestinado os que vão para o inferno, que vão para o céu. Ei, não creia nisso. Para isso Deus não tinha mandado o seu filho fazer esse grande sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Se já tivesse todo mundo predestinado, aí uns para ir para o céu e ir para o inferno. Não existe isso. A Bíblia fala de predestinação, mas não nesse sentido. Alguns até falam assim: podemos até ter surpresa de quando nós chegarmos lá no céu, nós encontrar o Hitler. Olha a tamanha barbaridade. Eu sei que a graça de Deus ela é muito grande para cobrir todos os pecados, mas tem exemplo que não tem como citar. É a mesma coisa você chegar e assim: quando nós chegar lá no céu, nós vamos lá encontrar Satanás. Deus perdoou. Misericórdia, o sangue de Jesus repreenda esse espírito que cauterizou a mente de muitos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é a verdadeira. Nós temos que ir para os originais. O que está na nossa língua portuguesa aqui é o suficiente. O que está na língua japonesa, no inglês, no espanhol, é o suficiente. Não precisa nós ir lá nos originais para nós crermos nas Escrituras Sagradas, de maneira nenhuma. Então, eu te falei de 4 sinais, e se você tiver dentro desses 4 sinais, você tem que se arrepender o mais rápido possível, meu filho. Corra para os pés do Senhor, peça socorro, porque você está correndo risco. Se você, de repente, de uma hora para outra, você perder a sua salvação, porque, meu filho, se apagou, fechou os olhinhos, meu filho, já era. Você não vai ter mais oportunidade. Não existe um lugar onde você vai descontar os seus pecados. Não existe um lugar paralelo, um terceiro caminho. A Bíblia fala que só existe 2 caminhos, só existe 2 percursos. Um percurso que leva ao céu e um percurso que leva ao inferno. Inferno, eu estou falando em questão de perca da sua salvação, para que você possa entender nessa noite. Então, tome posse dessa reflexão nessa noite, para que a sua vida venha mudar e você não caia nas mentiras de Satanás, a tal ponto de se acostumar com as coisas desse mundo e rejeitar o céu que Deus fez para mim e para você morar. Que Deus abençoe nessa noite, nessa mais uma reflexão número 350. Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo.